Negociado há mais de 20 anos, o esperado acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia deve finalmente ser anunciado hoje. A expectativa é de que a confirmação ocorra nesta manhã, durante a cúpula de líderes do Bloco Sul-Americano em Montevidéu, capital do Uruguai. Segundo o ministro uruguaio das Relações Exteriores, todas as partes chegaram a um acordo ontem. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também está em Montevidéu para a conclusão dessas negociações. Apesar da divulgação iminente, países na Europa prometem dificultar a assinatura desse tratado. É o caso, por exemplo, da França, que teme uma perda de competitividade do agronegócio local com os produtos importados do Mercosul. Quem também deve participar do anúncio é o presidente Lula, uma vez que o Brasil liderou as negociações pelo Mercosul. Ontem, Lula encontrou-se com o ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica, com quem compartilha uma amizade há anos. Lula condecorou o amigo com um grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a maior honraria concedida pelo governo brasileiro a estrangeiros. E eu quero dizer para vocês que eu conheço muitos presidentes. Eu sempre tratei de estabelecer com os presidentes uma relação de amizade além do mandato dos presidentes. E eu digo sempre para todo mundo que a gente não escolhe irmão. A gente não escolhe sequer mãe. Agora, um companheiro a gente escolhe. E posso dizer para vocês que de todos os presidentes que eu conheci, que eu tive amizade e que convivi muitos anos, o Pepe Mujica é a pessoa mais extraordinária que eu conheci. Portanto, ele não é um presidente. O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia começou a ser negociado em 99, mas só teve o termo assinado em 2019. Desde então, o texto tem passado por revisões para atender às exigências das partes envolvidas. Na prática, o acordo prevê desburocratizar e reduzir as tarifas de importação e exportação entre os dois blocos. O negócio pode atingir 780 milhões de pessoas, de acordo com as previsões dos próprios organizadores, e um fluxo de comércio de até 274 bilhões de reais em produtos. Eu ia dizer que essa imagem do Lula e do Pepe Mujica também não viralizou, mas chegou em muita gente, porque é uma imagem bem emocionante, assim. Presidente Pepe Mujica, ex-presidente uruguaio, tá bem debilitado, né? Se fica em pé ali, se apoiando em uma bengalinha. Mas é aquela figura que, como disse o Lula, é escolhida por muita gente como companheiro. Ele é quase uma unanimidade, né? Você já ouviu alguém falando mal do Pepe Mujica? Não me lembro. Talvez as pessoas que te chamem de comunista, né? Que chamem você de comunista, talvez digam que o Pepe Mujica, não sei o quê. Mas é um cara que defende princípios de que a vida não é só trabalho, que a gente tem que viver para além, que a nossa vida tem que fazer sentido e que o nosso trabalho tem que fazer sentido também. Então ele tem um pensamento mais profundo. E eu acho assim, tá bom, talvez unanimidade eu tenha forçado um pouco a barra, mas eu não consigo citar alguém agora de cabeça que faça questão de criticar o Pepe Mujica. Tem, mas é a má vontade de quem se encontra com um cara que tem um passado ali na guerrilha. Então é uma pessoa que tem uma cabeça ali meio... Uma noção de realidade, uma imagem meio formada ali da realidade que não enxerga muitos tons de cinza, muitas nuances e muitos contextos. O cara era um guerrilheiro, era um terrorista, portanto um criminoso comunista, e eu não gosto dele. A história do Pepe Mujica, ela no começo, ela se assemelha um pouco à do José Dirceu, que tem uma história bonita no movimento estudantil, ali no confronto entre USP e Mackenzie, né? Ele tem uma bela história que foi interrompida, né? E aí aconteceu o que a gente sabe que aconteceu com o Dirceu. O Mujica manteve uma trajetória muito boa, né? E sempre foi um cara muito intelectualmente honesto. Ele, por exemplo, jamais olhou para a Venezuela e disse, não, veja bem, aquilo é outro tipo de democracia. Não, ele apontou para aquilo e falou, isso é uma ditadura. Esse cara é um ditador.
esse cara não representa aquilo pelo qual eu lutei. Né? Não é isso que está acontecendo na Venezuela e isso é inaceitável. Então é um cara que tem muitos princípios, né? Além da simplicidade. Já contei aqui que o Fábio Panunzio foi entrevistar o Mujica no Uruguai, e eu perguntei lá como é que foi a produção, a negociação. Ele, cara, que produção? Você chega lá, em frente a uma porteira, bate palma. Ô, Oscar! Você vai olhando pra dentro, onde tiver um Fusca azul, você entra. Né? Exato. Tem um Fusca. E é o Fusca dele. Primeiro se dá um tapa no cinegrafista. Isso. Né? Tem a história do Fusca azul daqui também? Tem, é mundial. Tem, claro. Então tá. Claro, sempre tem. A história do Fusca azul é maravilhosa. É mundial. É mundial, não tem O essa. Fusca dá uma porrada lá no produtor e fala, é aqui mesmo. E pronto. Então, a história dele é muito bonita. E a do Lula é o maior líder político, pro bem e pro mal, goste ou não, é o maior líder político da América Latina. Olha o corte saindo. Né? Não, eu sei. Eu entendo o que você É o que ele está é. dizendo, mas quem chama de comunista vai fazer o quê? Vai pegar esse corte Mas exatamente eu não tô agora, fazendo vai um falar, julgamento de "Seu valor leonista". aqui. Não, a gente está falando de Não falei o melhor líder, é o importância, maior líder relevância político. global, Claro, né? claro. Assim como atualmente a maior liderança política norte-americana se chama Donald Trump. Né? Então a gente está fazendo aqui um juízo de magnitude. Não estou querendo comparar as duas figuras, tá? Acho que vocês entenderam direitinho o que eu estou querendo dizer aqui. Então é um momento bonito de duas pessoas que tiveram longas trajetórias e que, gostem ou não, influíram na maneira como nós somos hoje. Né? Se nós somos o que somos hoje, pro bem ou pro mal, isso é muito devido ao trabalho, à vida política do Pepe Mujica, que, enfim, tá se despedindo dessa vida, né? Ele próprio diz isso, que ele votou na última eleição, falou, essa foi minha última. Ele tem a exata noção do estado físico dele e não faz rodeios quanto a isso. É uma figura admirável, eu gosto muito desse cara. Extremamente lúcido. Enquanto isso, o Zé Dirceu odiado por todos, né? Inclusive por gente do próprio Partido dos Trabalhadores que diz, você enriqueceu.